Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Então, eu vou falar aqui sobre liderança, leadership. Eu acompanhei o Vitor durante essa startup, foi uma pós-graduação que nós fizemos em Harvard. É uma pós-graduação para cirurgiões, né? Eu me deparei com essa postura, essa posição de líder muito cedo. Na residência, a gente tem uma liderança de autoridade, que é muito simples e traz pouco resultado. Mas logo que eu saí, eu já virei chefe de serviço e tive que contratar cirurgiões mais velhos. Então, eu tive muita dificuldade para aprender, acabei indo estudar, né? Fiz um MBA, depois dessa pós-graduação, e vou trazer para vocês aqui alguns conceitos teóricos da pós-graduação que vai ajudar vocês a desenvolver. A ideia que eu tenho é que cada um execute a liderança e treine as pessoas próximas a você para serem líderes também, né? Como o Vitor falou, se nós focarmos numa parte egoísta da nossa carreira, só na gente, você vai escalar só a sua hora de trabalho. Agora, se você trabalha como um time, tem vários líderes, cada líder numa posição e desenvolvendo a equipe como um todo, você escala uma força de trabalho enorme. Então, vale muito a pena seguir isso daí. Primeira coisa, que muitas vezes a liderança ela é definida como inserções, inputs, capacidade pessoal, né? Um instrumento de poder autoritário e influência, né? Mas isso está errado, né? Não é isso que é um líder, né? Isso daí é uma autoridade, né? A liderança ela é o trabalho que deve ser feito para resolver problemas difíceis e construir a capacidade para prosperar. É isso que você tem que buscar. É você trazer as pessoas para o seu sonho grande, né? Para você se comunicar e falar exatamente onde você está, onde você quer chegar, e você ter perto de você pessoas missionárias, que entendem a missão e que vão se desenvolver junto com você. Tá? Então, você tem duas formas básicas de liderança positiva, que é uma balanced leadership, né, que é uma liderança mais balanceada, que está relacionado a muita negociação, né, muito head, é muito bom para tempos de paz. Muitas vezes você precisa fazer o extreme leadership, né, uma liderança extremada, com uma gestão severa, com foco em performance, e é muito importante para tempos de guerra. Muitas vezes a gente tem que balancear essas duas lideranças no mesmo dia, né, inclusive na sala de cirurgia. Então, tudo isso a gente tem que estar ajustado no nosso dia a dia para ter um entendimento. Um bom líder ele consegue alternar essas formas. Outra questão técnica importante é a liderança técnica e adaptativa. Porque na residência médica, na formação médica, a liderança é técnica. O R2 manda no R1, o R3 manda no R... E assim vai, e o chefe, o preceptor, né, você não tem nenhuma... você é treinado para obedecer comandos, como se fosse um exército, né? Enquanto que numa liderança adaptativa, você vai focar no problema, você tem que ter aprendizado, é mais importante os shareholders, né, tudo que estão em volta do ecossistema, do que propriamente a autoridade em si, que traz um resultado muito maior, né? Um erro comum é você tratar desafios adaptativos como problemas técnicos, né? Você pode, muitas vezes, fazer isso por motivos políticos, pessoais, né? E para você entender o que é o processo adaptativo, o mais importante é saber o que é cultura. Né? Cultura, cada microsociedade, cada empresa, cada time, cada hospital, cada serviço de residência tem a sua cultura. A cultura está relacionada com a postura, com o linguajar, com a vestimenta, se com a ética, se é mais ríspido, formal, informal, tudo isso é cultura. Né? E quando você tem uma cultura forte, né, você traz todo mundo junto de você. Tá? E o importante é você saber qual que é o DNA cultural que você quer, né? E que cultura você quer descartar. É mais importante você saber quem nós somos como time e aonde queremos chegar, é importante, mas mais importante é saber quem nós não queremos ser. E aí você consegue descartar isso daí. E buscar uma cultura inovadora, né? Então, o que queremos ser e o que não queremos ser. Isso é super importante. Temos algumas propriedades chaves, né? Respostas rápidas, as organizações adaptadas, elas são interdependentes do meio, essas soluções adaptativas são conservadoras e inovadoras ao mesmo tempo. Como o Vitor falou, as pessoas são problema, as pessoas com problema são o problema e a solução. Você tem que focar na solução, sempre. Tá? Geralmente, essas soluções estão dentro do próprio universo, da própria sociedade. E a inovação ela é experimental, tem que testar soluções o tempo inteiro, então um bom líder tem que estar preparado para isso.
tá bom? Sempre gera desequilíbrio. Então, isso vai ter uma série de evitações, né? A mudança ela leva mais tempo do que uma mudança técnica, né? Que já está tudo certinho. Líderes ruins, eles podem evitar essa adaptação técnica, né? Para evitar perdas reais ou potenciais, né? Ou desviar a responsabilidade. Existem várias formas que deslocam a responsabilidade, né? Matar o mensageiro, um bode expiatório, uma autoridade de ataque. Então, tudo isso você tem que evitar, né? E também pode desviar a atenção, buscando remédios parciais ou falsos, negação. Então, tudo isso você tem que trazer para a luz, para você entender o problema, entender a estrutura que você está, para exercer uma boa liderança. Liderança é diferente de característica pessoal, né? Não é porque uma pessoa ela é mais fechada, ela tem menos habilidade de comunicação, que ela não pode ser um bom líder. Ela tem que treinar, isso daí é treinamento. Ninguém nasceu líder, né? Você não cai líder, você vai se transformando e as pessoas acreditando em você e vindo junto com você. É diferente de autoridade e influência. Não tem como ser um grande time se o Nikos chegasse aqui e exercesse uma autoridade em cima da gente. Ele é um missionário. Ele nos mostra o sonho grande e faz com que todos nós buscamos esse sonho grande e trabalhamos cada vez melhor para crescer como equipe. Então, essa é a grande liderança. Não autoridade, exemplo, né? E não é isenta de valores. Então, valores e princípios são fundamentais para ter uma liderança efetiva, né? Ela é melhor vista como uma prática e não um conjunto de características pessoais, tá? Isso é super importante. Existe um paradoxo de confiança e elemento de expectativa, né? As pessoas elas vão confiar em você se você cumprir as expectativas de serviço. Então, pode acontecer algum problema se você fornece informações que conflitam com essas expectativas. Você acaba entrando num ciclo de perda de liderança, né? Você acaba falando para as pessoas o que elas precisam ouvir, mas não o que elas esperam, querem ouvir. O grande segredo é a comunicação, é a negociação, renegociação, alinhar a expectativa e construir confiança, são críticos, né? Então, você tem que mobilizar esse trabalho adaptativo. E essa liderança é uma prática diária que você exerce o tempo inteiro na sua clínica, no seu consultório, no seu time cirúrgico, na sua sala de cirurgia. Você tem que estar sempre fazendo isso. Pode ser com autoridade, sem autoridade, né? Muitas vezes tem uma formalidade, mas o ideal é você buscar, como eu falei, pela missão, né? Construir novas capacidades em organizações para resolver esses problemas adaptativos e prosperar. O que a gente quer é prosperar. Um bom gerente, ele vai mobilizar uma coordenação eficiente para a resolução de problema técnico. Isso é uma gerência. Isso não é liderança, né? A liderança é um trabalho adaptativo. Você vai priorizar o essencial, você vai descartar o dispensável, né? E vai buscar construir novas capacidades. No curto prazo, você vai mobilizar o trabalho adaptativo. No longo prazo, você vai construir uma cultura de adaptabilidade no seu time. Você constrói uma rede de líderes, né? Exatamente o que o Nikos faz com a gente. O que ele quer é promover cada um de nós a ser líderes numa área específica. Isso todos vamos junto para o New York Venus Symposium, participar de uma sessão especial do Science, provavelmente no próximo ano. Então, quer dizer, nessa jornada, nós chegamos em Nova York, como um time, entendeu? Então, isso é muito importante. 7 ações, né? Você tem que sentir cedo e responder rapidamente. Você tem que construir um ambiente forte de laços de confiança. A cultura, como eu falei, é super importante, né? Responsabilidade compartilhada, recompensar as pessoas, aprender rápido. As questões difíceis têm que ser colocadas na mesa para serem discutidas. Você tem que incentivar as pessoas a liderar além da sua autoridade. Então, tem que criar uma rede de líderes, né? E desenvolver a pessoa diariamente. Eu vou colocar alguns princípios. Essa minha aula é um pouquinho longa, eu peço desculpa, mas eu estou resumindo um curso de 18 meses em 10 minutos para vocês. Eu prometo que vai ser legal. Tá? O princípio 1, um bom líder é um bom ouvinte. Cirurgiões no seu nível máximo, né, tem verdadeira máquina de produtividade. Mas como é que você vai escutar se você está acelerando? Então é difícil, né? E os meninos têm dificuldade comigo, às vezes, que eu não consigo escutar, mas aí tem que ter pausa, pensar, escutar o que eles estão falando, né? Então, a liderança e o aprendizado são indispensáveis, né, um ao outro. O Arthur falou, né, sobre o Dunning-Kruger Effect. Isso daqui é um clássico da R4, né? No final da R4, o cara fala, eu sou o melhor cirurgião do planeta, tem uma sala no Sírio-Libanês me esperando quando eu terminar com uma plaquinha no meu nome. Quando ele cai no mercado de trabalho, velho, em 15 dias ele vai para o fundo do poço, entendeu?
fala, acabou, não sei por que eu fiz vascular, porque eu fiz medicina. E é assim, calma, as coisas vão melhorando. Então, isso daí é um negócio, né? Olha que foto interessante, né? De 1970, o professor Cooley fazendo um bypass coronariano, e olha quanta gente lá para assistir, né? Cada um deles passou pelo Kruger Effect ao longo dos próximos anos, né? Até conseguir fazer, né? Existe alguma literatura que eu vou colocar aqui. Esse livro é muito legal, a gente teve no MBA, eu li, é Primal Leadership. O Daniel Kahneman fala muito sobre isso, sobre inteligência emocional. Como você tem que controlar a sua emoção e entender você mesmo. Assim você vai ser um líder visionário, um coach, afiliativo, democrático e vai determinar o ritmo, né, do seu time. Então, o princípio 2, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a si mesmo, né? Então, eu gosto muito dessas frases de John Wooden, né, que foi o maior técnico de basquete universitário das histórias dos Estados Unidos. E a primeira coisa é saber a diferença entre sucesso e vencer, né? Vencer não é a mesma coisa que sucesso. Sucesso é quando é um resultado direto da autossatisfação de saber que você fez o melhor. Você chegar no final, você pode às vezes ganhar até uma prova de natação e o seu tempo não for melhor. Mas se você chegar em segundo e bateu todo o tempo que você não sabia, esse é muito bem sucedido. Então, isso é importante, é bater você mesmo. A resposta está sempre dentro de você. Você tem que ser a sua melhor versão, né? E importante também a questão ética, você se preocupar sempre com o caráter, né? A reputação é uma sequência disso daí. Você manter os seus valores e o seu caráter é muito importante, né? Outra coisa é pensar as estrelas que você tem no seu time, né? Tem muita equipe cirúrgica que dispensa as estrelas por medo da concorrência, né? Podem mandar para o nosso time, que a gente só quer gente boa. A gente quer dispensar quem não é bom, entendeu? Queremos ter uma constelação, né? Existe um ciclo de aprendizado de Kober, não vou entrar em detalhe aqui, mas tem vários tipos de pessoas. Pessoas são mais reflexivas, mais fazedoras, mais de abstract conception, né, de thinking. Então, no Boston Children's Hospital, eles fazem um prisma e separa a equipe em vários níveis, e eles querem preencher essas lacunas para no próprio time você ter vários tipos de pessoas. E aí você consegue melhores resultados como um time, né? Isso é importante. E uma das coisas é você se conhecer a si mesmo, né? Então, esse Johari Window aí é muito legal, né? Saber a si mesmo, perguntar para os outros, né? E contar para os outros, principalmente quem está próximo de você, do seu time, quais são as suas hidden facades e buscar o seu blind spot, né? Então, conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é a capacidade de monitorar o seu mundo interior, né? De pensamentos e sentimentos. Nunca você vai pôr a culpa no outro. Sempre você tem que trazer para dentro e pensar o que eu posso fazer para antecipar um problema desse, né? E conseguir liderar e resolver, né? Mais uma publicação aí do Daniel Goleman, né? O que distingue os líderes é o conhecimento emocional, a inteligência emocional. São 5 habilidades que ele coloca: autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidade social. Tá? Tudo isso você tem que treinar. Então, você tem que se autoconhecer, você tem que ter controle das suas emoções, você não pode se emocionar com qualquer dificuldade, com qualquer problema, né? Você tem que estar lúcido, tem que estar o tempo todo motivado, tem que ter empatia pelos outros, pelos problemas, pela dificuldade e desenvolver social skills, né? Habilidade social de comunicação, de todas as formas. Outra coisa é saber que ponto que você está da vida, né? Essa ciclo da vida de Lemos é muito legal, né? Porque ele põe, tipo, eu estou com 42 anos, né? Então eu estou na transição, entrando na middle transition, né? Então, a nossa formação, né? Como que ela vai? Você tem a residência médica, aí você tem um exponencial de desenvolvimento técnico, que eu passei nos últimos anos, 30, 40 anos, indo para os Estados Unidos, aprendendo, estudando, e fazendo, e melhorando, e refinando, né? Até que chega no momento que você vai buscar uma consolidação de carreira, né? Você vai buscar uma consolidação financeira, um balanço familiar. Depois, uns 50 ou 60 anos, você acaba atingindo o seu auge técnico, como o Nico está, mas às vezes tem menos energia que a gente, apesar de ter dado um ferro em todo mundo hoje na corrida, né? Deu uma volta em todo mundo, mas tem menos capacidade física do que ele tinha quando ele tinha 40 anos, né? Tem menor tolerância ao risco, né? Porque não pode reinvestir. E depois, nos 70 anos, outra coisa. Só que se você consegue ter inteligência emocional antes, você vai melhorar muito o seu lifespan, a sua vida útil, de curtir e ter realmente uma vida plena, né, com bastante desenvolvimento, né, bastante conhecimento e subir na carreira, né? Então, inteligência emocional, para mim, é uma questão chave na liderança. Tá? O princípio 3, o comportamento tribal, né?
A tribo, ela atrai, né, uma atração de gravidade. Sociedades são tribais, né? Você tem fidelidade, sentimento de pertencimento, uma busca eterna por significado, né? Quanto mais forte somos, melhor. Ontem a gente fez um jantar com os fellows, batemos foto. Então, tudo isso é um comportamento de equipe, de time, né? É um forte instinto de pertencer a pequenos grupos, né? Pode ser uma chave, né, do desenvolvimento psicossocial. Tem outro livro interessante, né, Tribes, né, desejo de mudança, conexão com uma tribo, vontade de liderar, e você consegue transformar seguidores dispersos, né, numa tribo leal. Como? Com um sonho grande, né, mostrando, olha, é aqui que a gente quer chegar, é isso que a gente quer ser, né, com valores e princípios, né. Uma alta performance da equipe, para você buscar, você tem que selecionar essas pessoas que vão estar com você, né. Então, muitas vezes, as estrelas, elas são superdimensionadas, né. O que você precisa ter são um grupo, né, que consegue resolver problemas complexos. Isso é muito mais importante que uma pessoa egoísta. Às vezes, um time da NBA tem um star, um jogador top, só que ele perde para o outro time que é mais balanceado, que tem alguém que joga de 3 pontos, que tem um bom lançador, que tem uma boa defesa. Então, né, Hayek fala que o conhecimento está disperso na sociedade. Nunca uma única pessoa será mais sábia que um grupo de pessoas juntos. Não tem como, né? Então, isso daí é o que a gente busca aí com o Science, né? Princípio 4, uma liderança libertária. O que é isso? Você tem que dar liberdade para as pessoas crescer, se desenvolver, não controlar todos, incentivos. As pessoas, as melhores, não têm o dinheiro como drive pessoal. Você tem que separar os mercenários dos missionários. Isso é super importante. Por isso que a cultura e a comunicação vai trazer todo mundo para junto do seu time, né? E evitar os beligerantes, né? O fundador do Netflix fala exatamente isso, né? Você tem que já arranca fora qualquer sinal de uma pessoa que não se adapta à sua cultura, rip them off, tirem ele do time, tá? Tem que ter uma cultura forte. Ou a cultura vem de cima para baixo, ou a cultura vem do chão da fábrica. E aí só Deus sabe o que vai ser a cultura dessa organização, dessa empresa, entendeu? O princípio 5. Esse é o princípio que eu coloco o Nikos de novo como um exemplo. É a humildade e a determinação feroz, né? Tem essa publicação da Harvard Business Review, né? Tem um objeto de estudo lá, que eles classificam os líderes em 5 níveis, né? O nível 1 de alta capacidade individual, um membro de time, o nível 3 é um gerenciador, o nível 4 é um líder efetivo. Dificilmente passa de um líder 4 para um líder 5. O líder 5 é quando tem o triunfo da humildade com a determinação feroz. Ele analisou 15 anos para trás e acompanhou 15 anos para frente as empresas cujos CEOs ele graduou como nível 5. Olha a diferença de performance aí das empresas, né? O que um líder nível 5 tem? Uma modéstia convincente. Ele evita a adulação pública, nunca é arrogante, age com determinação tranquila e calma, baseia-se em padrões inspiradores, não busca apenas carisma para motivar, é inspiração, né? Canalizar a ambição do time, não para o eu, né? Configura sucessores para ainda mais grandeza nas próximas gerações, para que o ciclo se perpetue. Vai olhar no espelho e não na janela para dividir responsabilidade ruim. Então, a culpa é sempre sua, como líder, né? Nunca vai culpar outras pessoas, fator externo ou azar. Você tinha que ter antecipado aquele problema. Vai criar resultados excelentes, demonstra uma resolutividade inabalável, né, para fazer tudo o que deve ser feito, né? Tem que resolver o problema, né, principalmente para resultado de longo prazo. Estabelecer um padrão de construção durante todo esse tempo. Não se contenta com menos do que isso. Olha pela janela e não pelo espelho para atribuir o crédito e sucesso do time e da equipe, né? Não é para si mesmo, né? Então, como eu falei, são esses 5 níveis aí, vale a pena esse artigo. Princípio 6, são 7 princípios, está acabando, tá? A busca pelo significado, mais um livro legal de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Ele explica, ele é um psicólogo que sobreviveu a um campo de concentração nazista e falou que as pessoas que sobreviveram eram aquelas que tinham significado para a vida. Então, onde eles tiraram tudo dele, menos a capacidade dele de pensar, ele falava, eles não vão lidar com a minha capacidade de reagir ao que eles estão fazendo comigo. E por essa vontade, esse autocontrole, ele conseguiu sobreviver a um campo de concentração, escreveu um livro e criou toda uma tese de teoria psicológica. Para isso, você tem que conhecer os seus porquês, né? Tem que aprender o que você quer, se você quer ter impacto ou não, né? E o importante é que a jornada tem que ser divertida, porque são pessoas que a gente vai lidar,
né? E temos que estar muito alinhado. Então, temos que ter um propósito, saber o processo, como chegar lá, né? E qual é o nosso resultado, onde que a gente quer chegar. Tudo volta para a cultura, como eu falei para vocês anteriormente, né? Por isso que a primeira cultura que eu faço, a primeira pergunta que eu faço na entrevista do Fellow é: quão disposto de 0 a 10 você está em absorver 100% da nossa cultura durante esse ano? Se não responder 10, a gente já tira. Tá? Princípio 7. A gente já colocou uma pessoa que não era 10 e a gente se arrependeu. Princípio 7 de liderança. Conflitos são inevitáveis. Vai ter problema. Tem que ajustar a direção, né? E lembrar que sempre que tem uma crise, esse anagrama japonês, o Dr. Fukuda que me ensinou isso, é a crise no japonês, são 2 anagramas. É a junção de perigo com oportunidade. Então, toda vez que você tem uma crise, você tem uma oportunidade. Pega esse conflito, né? E vê uma oportunidade de uma mudança positiva. Né? Vai na curiosidade, escuta ativa, compartilha o ponto de vista, tem empatia pelas pessoas que estão no conflito, conhecer os seus limites e tentar resolver. Né? Sempre tentar trazer para nós e não separar o grupo, né, em nós e eles. Então, mais uma vez, mais um livro de cultura que valores, crenças e suposições compartilhadas tem uma grande influência em como nós nos comportamos, e é assim que você vai lidar com esses conflitos e com esses problemas. E o princípio 8, que é o último, tá? É a coragem verdadeira, o true gift. Né? É uma paixão e perseverança por objetivos de longo prazo. Então, você tem que acordar de manhã e ter estamina, focar no futuro, dia após dia, não apenas durante uma semana, não dar um gásinho de um mês ou um ano. Não, todo dia você vai trabalhar, né, muito para que esse futuro seja uma realidade. Uma coragem de viver como se fosse uma maratona e não uma corrida. Tá bom? Obrigado a todos. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.